O grande problema da dengue é que, em alguns pacientes, há uma resposta inflamatória exagerada do organismo na tentativa de combater o vírus. E o que acontece com essa resposta inflamatória? Os líquidos que deveriam estar circulando dentro do vaso sanguíneo passam por um espaço que a gente chama de espaço extravascular. Com isso, alguns órgãos nobres, como fígado, rim, coração, cérebro, não recebem a quantidade de líquido adequada para que eles tenham um bom funcionamento. Esse mau funcionamento e essa alteração da circulação nesses órgãos nobres piora essa cascata de inflamação e acaba culminando no que a gente chama de disfunção ou falência de múltiplos órgãos. E com isso, o paciente evolui para a morte. Por isso, a medida mais importante no tratamento da dengue é a hidratação adequada. Olá, tudo bem? Bom, é certo que você já ouviu falar de dengue, em alguns momentos já até pensou, de novo essa história dengue, de novo essa história dengue. Nunca se teve tantas pessoas contaminadas em Ribeirão Preto como em 2024 em relação aos anos anteriores. São mais de 40 mil, daqui a pouco nós vamos colocar os números aqui para você ver que a dengue continua e continua cada vez mais forte. Para falar sobre este tema, a infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a doutora Renata Teodoro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada por esse convite. Acho que é uma oportunidade de falar de um assunto que, apesar de parecer ser repetitivo, é de extrema importância e tão presente nas nossas vidas aqui em Ribeirão Preto. Doutora, todo mundo já ouviu falar sobre dengue. Todo mundo. Mas, conversando com a doutora antes do programa começar, a gente fica sabendo de coisas que nem sei se é possível, nem sei se eu consigo reproduzir aqui para melhorar a informação que a senhora tem dado. Não melhorar a sua informação, melhorar a entrevista, porque são informações muito importantes. Mas, dengue, o que é dengue? A dengue é uma infecção causada por um vírus, transmitida principalmente pelos mosquitos, pela fêmea do Aedes aegypti, e que pode causar desde uma doença assintomática, posso ser infectada pelos vírus dengue e não apresentar nenhum sintoma, até formas muito graves que podem levar o paciente à morte. Por exemplo, sintomas. Os sintomas clássicos são febre, dor no corpo. Existe uma certa tendência de se acreditar que alguns sintomas precisam acontecer, ou quando acontecem são indicativos de dengue, que é dor no fundo dos olhos. Mas a apresentação clínica, ela é muito ampla e essa talvez seja alguma das dificuldades da gente fazer o manejo adequado da dengue, porque diversas outras infecções transmitidas por mosquitos ou mesmo respiratórias podem ter os mesmos sintomas. Então, varia desde um quadro assintomático, eu ter o vírus no meu corpo, ele circular, mas não apresentar sintomas, quadros clássicos como febre, dor no corpo, dor nas articulações, nas juntas, dor de cabeça, presença de manchas no corpo, até formas bastante graves em que o paciente necessita de internação e intervenção mesmo em unidades de terapia intensiva. Para a pessoa ter dengue, ela foi picada por um Aedes aegypti contaminado. Isso. Esse Aedes, ele picou alguém que estava contaminado? Sim, existem algumas formas diferentes. A principal forma seria isso. A fêmea, quem pica a gente é a fêmea, né? Ela precisa do sangue para justamente maturar os ovos dela e reproduzir. E quando ela já está infectada pelo vírus dengue, nesse momento da picada, ela consegue introduzir no nosso sangue o vírus. Mas outras circunstâncias podem também levar à contaminação. Por exemplo, uma fêmea de Aedes que está infectada com o vírus da dengue consegue passar esse vírus para os ovos que ela vai botar. Não para todos, mas para parte desses ovos. Então, algumas vezes, um mosquito já nasce infectado com o vírus dengue. Assim que ele atinge a forma adulta, essa fêmea já consegue transmitir esse vírus para pacientes que são susceptíveis, né? Então, nós temos dois tipos. Aquela que está ela se contaminou porque picou alguém contaminado. Perfeito. E a que já nasce
com o Já vírus nasce com o pronto vírus. para transmitir. Pronto para transmitir. E quais são esses tipos de dengue? Porque nessa conversa que a gente estava tendo antes, a senhora falou que não se usa mais muito essa expressão tipo. Queria que a senhora explicasse melhor como é que é agora. Claro. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem manifestações diferentes, né, da doença. E antes havia uma classificação que a gente chamava de dengue clássica e dengue hemorrágica. Esse termo já deixou de ser utilizado há alguns anos justamente porque ela passava uma percepção às pessoas que as formas graves eram as formas associadas com sangramentos. Então, se eu tinha um sangramento da gengiva ou perdia sangue, por exemplo, pelo nariz, isso era uma forma grave. E a gente sabe que eu posso ter formas extremamente graves sem nenhum tipo de manifestação hemorrágica. Então, esse termo foi retirado porque ela trazia uma confusão, principalmente na condução dos casos. A outra coisa que as pessoas confundem é que existem sorotipos de vírus dengue distintos. Então, o vírus dengue tem 4 sorotipos. Qual que é a importância disso? Quando eu sou infectada por um sorotipo específico, e são 4 e fizeram nomes bem criativos, é sorotipo 1, 2, 3 e 4. Né? Então, são números. Então, quando eu tenho uma infecção por vírus dengue do tipo 1, do sorotipo 1, uma vez que eu me infecto e eu me curo, eu estou imune àquele sorotipo. Mas eu continuo susceptível, eu posso pegar infecção pelos sorotipos 2, 3 e 4. A importância disso é mais para nós pesquisadores e para a epidemiologia, porque a apresentação clínica é muito semelhante. Eu não consigo dizer pelos seus sintomas se o sorotipo seu é 1, 2, 3 ou 4. Eu só consigo saber isso com testes específicos que são feitos ou em laboratórios de vigilância ou em laboratórios de pesquisa para medidas de controle realmente da epidemia. Então, para quem teve dengue, imagina que teve dengue uma vez, pouco importa saber se foi 1, 2, 3 ou 4. Individualmente, para o paciente, isso é irrelevante. Para a pesquisa, para a gente é importante, para a produção de vacinas, mas para o paciente isso é irrelevante. Mas durante muitos anos, principalmente na década de 90, quando se falava, olha, teve dengue uma vez, se tiver a segunda, vai para o outro lado do mundo. Isso é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. O que a gente sabe é que mesmo os pacientes que nunca se infectaram por dengue, mesmo que seja a primeira infecção realmente, não só assintomática ou sintomática, a pessoa pode ter dengue grave. Então, esse conceito é importante. Eu estou tranquila porque é a primeira vez que eu tenho dengue, então eu não vou ter dengue grave. Isso não é verdade. E a gente já fez até estudos aqui que a gente conseguiu ver pessoas que a gente tinha comprovação laboratorial que nunca tiveram dengue e num primeiro episódio apresentaram um episódio com critérios de gravidade. Mas nós sabemos que as pessoas que já foram expostas a algum tipo de vírus dengue, numa infecção seguinte, ela tem um maior risco de apresentar um quadro mais grave. Por quê? Porque existe uma resposta inflamatória do organismo, de inflamação, que é mais intensa ou possivelmente é mais intensa num segundo, terceiro ou quarto episódio. E essa inflamação exagerada, desorganizada do organismo é que leva às formas graves. Bom, então se você teve dengue, preste atenção se tem algum balde lá acumulando água. Eu, por exemplo, já tive, já vou ter que fazer uma limpeza na minha casa. Existem grupos de pessoas que o mosquitinho gosta mais? Que ele gosta mais, não. Mas o que a gente sabe é que existem grupos que têm um maior risco de apresentar formas mais graves. Seja porque, às vezes, o reconhecimento da dengue é mais difícil. Então, em crianças recém-nascidos, em crianças até 1, 2 anos de idade, porque, às vezes, a apresentação clínica da dengue não vai ter aqueles sintomas clássicos, ou por circunstâncias que dificultam o tratamento da dengue. Então, o paciente muito idoso, a paciente gestante, pacientes que já têm doenças crônicas têm um maior risco de desenvolvimento de formas mais graves. Então, o paciente com doença pulmonar, doença cardíaca, situações em que há uma diminuição ou um descontrole da resposta imunológica dos pacientes, isso pode trazer formas mais graves. Tratamento de dengue. Acho que a primeira coisa é que a gente precisa suspeitar de um quadro de dengue. Então, quando a suspeita é feita por esses sintomas, e aí, de novo, algumas populações
não tem sintomas muito clássicos, a gente precisa garantir hidratação desse paciente. Quando a gente fala hidratar, não é tomar 1, 2 copos por dia. Por exemplo, um paciente adulto com dengue, numa forma habitual, ele precisa tomar pelo menos 60 ml de líquidos por dia. Isso dá para um adulto, às vezes 3, 4, próximo a 5 litros por dia. E esse é o primeiro desafio da dengue, porque parte dos pacientes tem sintomas tão significativos, às vezes tem muita náusea, está vomitando, ou é paciente, ou é criança, ou é idoso, e a gente não consegue dar esse volume de hidratação. Então, o tratamento consiste em hidratar o paciente numa fase inicial da doença e tentar acompanhar esse paciente com avaliações clínicas e de exames de sangue, laboratoriais, para identificar algum ponto de complicação. E, quando necessário, se essa hidratação por boca não for possível, não for suficiente, a gente tem que internar e repor líquido para o paciente pela veia, né? Fazer um soro. A gente fala muito em soroterapia, para dengue, soroterapia é importante. A gente tem que repor líquido para esse paciente. Doutora Renata, nós temos uns números aqui que o Daniel vai colocar na tela. Esses números são de Ribeirão Preto. Há um evidente crescimento de 2023 para 2024, e se comparar os meses de 2023 e 2024, mais que triplica ali o volume em 2024, passando de 3.800 para 14.000. O que explica isso? São muitos fatores, mas assim, a principal causa é o aumento da proliferação da fêmea do Aedes, né? Então, quanto mais mosquitos eu tenho, e aí a gente tem questões de anos em que a gente tem períodos de chuva que proporciona os criadouros da dengue, que isso todo mundo já sabe. A gente ouve, é o que você falou, é repetitivo, mas água parada, e que proporciona que o ovo seja depositado ali e que tenha o desenvolvimento da larva. Quando a gente tem temperaturas muito altas, esse calor, essa umidade facilita com que a larva se desenvolva mais rápido e atinja a forma adulta para que a fêmea consiga picar. E, obviamente, o número de pessoas que são susceptíveis. Então, por exemplo, se eu tenho epidemias muito grandes de um sorotipo em um ano, eu tenho uma tendência que no ano seguinte isso não seja tão importante. Isso não aconteceu em Ribeirão Preto, né? Não, em 2023, a gente teve um predomínio do sorotipo 1 e a gente continua tendo um predomínio do sorotipo 1. É o que eu digo assim, a gente teve um número muito alto em 2023. Esse número é elevado. 35 mil casos é muita coisa. Ainda assim, a gente conseguiu ter um número ainda maior em 2024. Mas veja bem, olha a situação de gravidade que a gente tem. Se eu tive uma epidemia muito grande em 2 anos seguidos por sorotipo 1 em Ribeirão Preto, quer dizer que grande parte das pessoas, um percentual muito grande, já se infectou com sorotipo 1. Se de alguma forma o sorotipo 2 conseguir se instalar aqui, causando um número grande de infecções, eu vou ter um número muito grande de pessoas com uma infecção secundária por um outro sorotipo com risco de maior gravidade. Então, quer dizer que o ano que vem, se repetir os mesmos fenômenos de 2024, poderemos continuar tendo números altos. Números altos e talvez com critérios de gravidade maior, infelizmente. É possível barrar? É possível, mas são estratégias de difícil implementação, porque o controle do vetor é bastante difícil. As autoridades sanitárias de Ribeirão Preto e mesmo do Brasil tentam estratégias diferentes. Muitas vezes é difícil você acessar casas que têm criadouros, focos, né? Então, casas fechadas, terrenos baldios. Então, quando você tem um número muito grande de reservatórios e focos para multiplicação do mosquito, é muito difícil que a gente consiga ter um controle do vetor. Do ponto de vista individual, a gente pode tentar se proteger. O uso de repelentes ele é efetivo. O problema é que você tem que usar... tem repelente que você tem que reaplicar a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 12 horas. Então, do ponto de vista individual, eu posso tentar reduzir a minha exposição ao mosquito. Algumas pessoas conseguem. Outras, às vezes, até pelo perfil de trabalho, não. E a terceira estratégia que a gente tem hoje no Brasil, mas do ponto de vista de saúde pública ainda não é viável por questão de custos, é a disponibilidade de uma vacina que mostra eficácia
para a redução do número de casos sintomáticos, mas principalmente uma eficácia grande para a redução das formas graves da dengue. Mas a vacina não está disponível no serviço público. Ela está disponível no serviço público para faixas etárias muito específicas, hoje no Brasil de 10 a 14 anos. No sistema privado, ela é disponível para pessoas de 4 a 60 anos de idade. No Brasil ainda existe uma discussão se pessoas acima de 60 anos poderiam vacinar. A agência europeia já liberou isso. No Brasil, por enquanto, a liberação feita pelos estudos é de 4 a 60 anos. É uma vacina que tem que ser feita em 2 doses, com um período de 3 meses para que ela consiga fornecer essa proteção. E o que a gente não entende ainda, outros estudos precisam serem realizados, é quanto tempo que essa proteção da vacina dura. Então, será que depois dessas 2 doses a gente vai ter que indicar a dose de reforço? Então, apesar de ser uma estratégia que os trabalhos científicos mostram eficácia, por questões até financeiras, é uma vacina de custo elevado ainda, elas têm dificuldade de que essa seja uma estratégia de proteção em larga escala. Mas, individualmente, as pessoas podem, com algumas contraindicações para a vacina, elas podem buscar a vacinação também no sistema privado. Mas é interessante que no Brasil, o ano passado, mesmo sendo oferecido em algumas faixas etárias, a procura talvez não foi tão grande quanto se esperava. Preferem o mosquito, né? Doutora Renata, o Daniel vai colocar daqui a pouco o número que no Brasil, em 2024, quase 6 mil pessoas morreram. Sim. Afinal de contas, por que uma pessoa morre depois de picada pelo Aedes? E teve dengue, obviamente. O grande problema é que algumas pessoas que adquirem dengue desenvolvem uma resposta de inflamação muito intensa no organismo. Essa inflamação leva a uma perda de líquidos, então a pessoa ela desidrata, e essa perda de líquidos prejudica a circulação de órgãos muito nobres no nosso organismo. Então, coração, rim, fígado, cérebro, e esse processo inflamatório pode levar à morte. E esse processo, ele demora quantos dias? A dengue, ela tem habitualmente, uma vez que a fêmea pica e transmite o mosquito, depois de alguns dias o paciente pode começar a apresentar sintomas. Então, entre 2 e 7 dias ele pode começar a apresentar sintomas. E tem aqueles sintomas clássicos, como eu comentei. Febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. Isso é interessante porque o paciente tem muita náusea. Alguns pacientes podem ter vômito, diarreia. Isso desidrata mais o paciente. Esses sintomas são muito intensos durante 3, 4, 5 dias. É muito difícil que a febre na infecção por dengue dure mais de 5 dias. Então, aproximadamente no 4º ou 5º dia de sintomas, o paciente tem uma melhora. Ele acha, estou ótimo, não preciso mais hidratar, minha febre passou. Mas é justamente nessa fase em que a febre acaba, em que esse processo de inflamação torna-se mais intenso. E aí, muitas vezes, o paciente não foi orientado que ele deve continuar com a hidratação e com os cuidados em relação à infecção por dengue. E esse processo de desidratação fica mais intenso, você começa a ter alteração da circulação, esse processo inflamatório vai criando uma cascata de inflamação que leva o paciente ao óbito. Então, neste caso, esses pacientes que estariam praticamente curados, a doença agrava por um descuido. Faz parte do ciclo, né, da doença, mas se a pessoa nessa fase que a febre tem essa resolução, recua. É muito comum quando a febre recua, as manchas de pele aparecerem, e quem tem as manchas sabe, são manchas pelo corpo todo, coçam muito, isso incomoda muito o paciente. Mas é nessa fase que esse processo inflamatório é um pouco mais intenso e que aí sim a gente tem que manter a hidratação. Então, algumas pessoas não vão passar por essa fase de inflamação. Por que isso acontece? A gente poderia ficar a manhã inteira explicando, mas é justamente nessa fase de inflamação que, se as medidas de hidratação não forem adotadas de maneira muito intensa, esse processo de desidratação vai acontecendo e o paciente começa a ter complicações realmente que podem levar ele à morte. Quem teve dengue, seja leve ou grave, tem sequelas?
Habitualmente ela não deixa sequelas, a não ser que o paciente tenha alguma internação muito prolongada e tenha tido complicações posteriores. Mas é interessante essa pergunta, porque a gente fala muito nos números de óbito por dengue no Brasil, mas grande parte dos pacientes fica muito tempo com sintomas. A gente falava muito da Covid, que tem a Covid longa. A dengue ela dá um quadro interessante, porque parte dos pacientes fica com ainda uma alteração, indisposição por muito tempo, perda de apetite, queda de cabelo. Em alguns pacientes, isso ao longo de algumas semanas é resolvido. Outros pacientes podem permanecer por meses com sintomas gerais. Então, é uma doença que, na fase aguda, tem um impacto importante. Imagina, você mostrou os dados aqui, 42 mil casos. Imagina o impacto que isso traz de atendimentos dentro de uma UPA. E esse paciente dificilmente vai numa UPA só uma vez. Ele vai 2, 3, 4 vezes. Porque ele sente mal, ele tem que repetir exame. Então, isso traz um impacto em números de afastamento do trabalho, impacto na produtividade das pessoas na fase de recuperação da dengue, e um impacto muito grande nos serviços de saúde, porque o número de pessoas que buscam por esses atendimentos é muito elevado. Então, mesmo que você disponibilize médicos, traz uma dificuldade do funcionamento, principalmente de serviços de urgência, seja da rede privada ou da rede pública. Ok. Para encerrar, doutora, só uma curiosidade. Também lá no passado se falava muito de que, olha, se você plantar, não me lembro agora o nome da planta, afasta o mosquito. Tem alguma planta que afugenta? Não, tem algumas estratégias que são complicadas de implementar, por exemplo, de tentar, em laboratório, infectar algumas fêmeas com uma bactéria, e essa bactéria dificulta o desenvolvimento do vírus dentro das fêmeas do Aedes. A gente pode, como vigilância, por exemplo, quando eu encontro um foco, tratar aquela água com produtos que matam as larvas, mas não tem especificamente um tipo. Os repelentes funcionam quando a gente usa nas pessoas, mas que a planta vai afastar, isso infelizmente não tem. Então a gente tem essas medidas de proteção com repelentes individuais, com vacina, e é claro, cada um tentando da melhor forma evitar que você tenha focos de proliferação do mosquito, né? Água parada, lembrar que as pessoas esquecem disso. Às vezes você tem um vaso, parte dos ovos podem ficar de maneira seca na parede do vaso. Então, depois que o período de chuva acabou, é importante você lavar a beirada dos vasos em que pode acumular algum tipo de líquido, ou piscina que não foi tratada, então tem que limpar a parede da piscina. Então, controlar o foco não é fácil, mas é papel de cada um de nós, também um papel importante do serviço público, né, das ações de vigilância, mas, acima de tudo, a gente tem que cumprir o nosso papel como cidadão aí mesmo. Muito bem. Eu conversei com a doutora Renata Teodoro, ela é uma especialista em dengue, explicou muito sobre a doença e não tem jeito, o negócio é ficar longe do mosquito e seguir as orientações que ela acabou de falar. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu espero vocês no próximo HCCast. Até lá.